Ponto de Encontro. Apresentação: Elielson Lima. Começando mais um Ponto de Encontro, hoje com o ex-ministro-chefe da Casa Civil, ex-presidente nacional do PT, ex-deputado José Disseu. Ministro, muito obrigado em atender aqui a CBN Recife. Bem-vindo a Pernambuco. Muito obrigado. Às ordens. Para mim é um prazer. Ministro, eu queria começar falando sobre um pouco do senhor. Passou um tempo aí fora da batuta da política, recusa a questão judicial. Qual o sentimento seu ao voltar à ativa política, nas frontes aí com o PT, rodando o país? Encontrou um novo Brasil, né, ministro? Bem, na verdade, eu nunca saí da política, né? Me impediram só de participar da vida política e institucional do país durante 20 anos, em governos ou como parlamentar, mas eu passei uma parte considerável desses últimos anos cumprindo penas. Me prenderam, na verdade, 4 vezes. O Supremo me soltou 3, porque eram prisões ilegais. E no final anulou, no que diz respeito à Lava Jato, todo o processo de exceção político que foi movido contra nós, contra o presidente Lula e contra muitos de nós. Eu lancei meu primeiro livro de memórias em 2018, percorri o país. Eu continuei na atividade política de 2006 até 2013, quando eu fui preso no processo da ação penal 470. Aliás, cumpri a pena, apesar da condenação injusta. E participei da direção do PT durante os anos de 2009 e 2011. Fiz a campanha de 2010, fui até da coordenação da campanha da presidente Dilma. Em 2018 eu participei ativamente da campanha, em 2022 de novo, mas não tinha voltado mais para a direção do PT, agora voltei para o Diretório Nacional. E quando me restituíram os direitos políticos e anularam meus processos, começou essa demanda para que eu voltasse ao meu mandato de deputado federal, que a Câmara me cassou politicamente, não me cassou por quebra de decoro, porque não havia prova alguma sobre isso. E também a condenação da ação penal 470 foi feita com a tese do domínio de fato. E o próprio criador desse instituto, Klaus Roxin, esteve no Brasil logo depois, 1 ano depois, 2, e declarou que não tinha nenhuma base factual, prova, para me condenar e que a teoria do domínio de fato não cabia nesses casos. E sim depois que alguém é condenado, para fazer a dosimetria da pena. Então eu me sinto, primeiro, que a pior justiça que tem é aquela cometida pela justiça. Mas eu acho que me sinto reparado pela anulação do Supremo e agora vou buscar uma reparação política junto ao povo de São Paulo, que me deu o último mandato com mais de 500 mil votos, que hoje seria 800 mil votos, né? Vou buscar essa reparação nas urnas o ano que vem. Por enquanto, não sou candidato, isso depende do prazo que existe na lei, da convenção do PT. Tenho um apelo muito grande para o presidente Lula me deu essa tarefa, né, de primeiro ajudar a renovação do PT, a eleição do hoje já presidente do PT, Edinho, e segundo, voltar à Câmara dos Deputados para juntos continuarmos governando o Brasil. Ministro, falando agora do Brasil de hoje, né? Eu sou ministro em um país que vivia um outro clima, sobretudo a geopolítica mundial. Como é que o senhor pode falar um pouco da relação Brasil com o mundo, o governo Lula, essas posições e esse momento delicado da diplomacia brasileira com a relação, sobretudo, dos Estados Unidos, aí, o presidente Trump? Bem, o Brasil sempre manteve excelentes relações com os Estados Unidos, não só de 200 anos, mas, inclusive, vamos lembrar que nós enviamos brasileiros e brasileiras para lutarem na Europa contra o nazifascismo, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Uhum. E sempre o próprio presidente Lula manteve excelentes relações, seja com o presidente Bush, o presidente Obama, o presidente Biden, mesmo no primeiro governo do presidente Trump. Quem rompeu esse patamar de relações
foi o presidente Trump ao trazer a política para uma questão comercial, quer dizer, trazer a questão da anistia dos golpistas de 2023 e a questão das big techs, ou do PIX, ou a questão das decisões da Suprema Corte Brasileira, que é independente do Poder Executivo e Legislativo, a discussão e relação diplomática, comercial e política com o Brasil, o que não pode ser aceito porque é um ataque à nossa soberania, à nossa democracia. Porque contencioso comercial todos os países têm com todos os países. O Brasil é um país que preza a paz, as instituições multilaterais, as Nações Unidas como foro, preza não interferência nos assuntos internos de outros países, a soberania e independência de cada país, a solução dos conflitos por meios pacíficos, está tudo na nossa Constituição, e sempre fomos a Organização Mundial do Comércio. Aliás, somos um dos principais países que estimularam os acordos do GATT, a rodada de Doha, até a formação da OMC. E já discutimos e debatemos e litigamos com os Estados Unidos e eles conosco, muitas vezes nos organismos internacionais. E vencemos no caso do algodão e chegamos em acordo no caso das cotas, no passado de açúcar, agora do suco de laranja, de aço. Não havia nenhuma razão, nem para o tarifaço. Primeiro, porque o Brasil é deficitário, os Estados Unidos têm superávit no comércio conosco. Segundo, porque o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação comercial sempre de buscar solução para os conflitos. O Brasil não é nem mais nem menos protecionista que os Estados Unidos antes do tarifaço de Trump. Todos os países protegem por medidas ou tarifárias ou administrativas burocráticas, de normas sanitárias, a sua economia, a sua indústria. Por isso que existem os acordos bilaterais, os acordos entre blocos como a União Europeia e Mercosul e a Organização Mundial do Comércio, e regras internacionais. Quando o Brasil sai de uma regra internacional, o país pode litigar contra o Brasil na OMC. E sempre chega-se a um acordo. Então, a questão é política. E política não só pelo governo do presidente Lula, mas pelo papel do Brasil. Porque o Brasil, no mundo geopolítico de hoje, é a quinta economia em território, a oitava em população, porque a Indonésia e a Nigéria nos passaram, e também uma das 10 maiores economias do mundo. E o Brasil tem dois grandes instrumentos estratégicos, que é a soberania alimentar e a segurança alimentar, e a soberania energética, inclusive limpa, para usar a expressão que está na moda, que outros países não têm, a maioria dos países não tem. E o Brasil tem base industrial tecnológica para dar um salto e entrar na era digital, na era da economia, inclusive da inteligência artificial. Não tem uma independência financeira, né? Porque hoje o dólar é a moeda mundial e o Brasil é uma economia totalmente aberta. Não há economia mais aberta que o Brasil com relação ao sistema financeiro, que nos custa, inclusive, muito, né? Então, eu não vejo por que o Brasil não deva ter o papel que o presidente Lula retomou depois dos anos de Temer e Bolsonaro, que é a presença do Brasil no mundo. O Brasil é um país hoje que não só participa do G20, mas também dos BRICS, e tem excelentes relações. Tem o Mercosul, né, que está sendo ampliado, inclusive hoje, com a Colômbia, com a Bolívia, com a participação do Chile, né? Sempre buscou a integração da América do Sul, porque, aliás, somos um dos maiores mercados do mundo, temos 200 milhões de habitantes, que é uma força nossa. Se você pensar no suco de laranja, por exemplo, no café e na carne, o suco de laranja está excluído, mas mesmo o café e a carne tende a ser excluído, porque dentro dos Estados Unidos, a imensa maioria dos empresários ligados a esses setores está contra essa taxação. E aqui no Brasil, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos e as empresas, mais de 3.500 envolvidas nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, são contra essa taxação. Não há razão para ela. Então, o Brasil pode, inclusive, passar ao largo desse tarifaço, apoiando as empresas, a preservação dos empregos e buscando novos mercados e consumindo internamente. Hoje, o mercado mundial de açúcar, de carne, por exemplo, de café, é comprador. Não é um mercado que tem excesso de oferta. Porque os 4 grandes maiores produtores de carne no mundo, de maiores rebanhos, Austrália, Estados Unidos, Brasil, esses países e Argentina,
estão com baixo rebanho. Então, isso que os Estados Unidos vai... Quem vai pagar esse preço é o americano, com inflação, com aumento de custo de vida das famílias americanas e com recessão na economia americana. É o que nós estamos vendo. Por isso que o Trump está gritando para o Fed baixar o juro, porque ele está vendo o risco que ele está correndo. Porque o que ele está fazendo é cobrar um imposto, quem paga é o americano esse imposto. E a tarifa, no fundo, é uma maneira de exportar cada vez mais, importar cada vez menos e tentar reindustrializar os Estados Unidos ou reintroduzir nos Estados Unidos as cadeias produtivas que foram globalizadas. Mas o país que mais se beneficiou da globalização foi os Estados Unidos. Então, porque aí surgiu também a China, a Índia. Os dois países têm 3 bilhões de habitantes e serão as duas maiores economias do mundo daqui 5, 10 anos. A China já é, em certo sentido. Então, o problema dos Estados Unidos é que eles perderam a batalha da competição internacional e por vias da força, seja militar, seja do tarifaço política, ou o uso do dólar, inclusive, para sanções, para fazer guerra contra outros países, que está perdendo, inclusive, o prestígio, por isso, a confiabilidade, a credibilidade, né? Está procurando resolver uma coisa que tem a resolver com reformas internas. E nem sei se o Trump terá apoio da maioria dos americanos para continuar essa política quando chegarmos nas eleições intermediárias americanas em novembro do ano que vem. Portanto, o presidente Lula tem buscado negociação, Itamaraty, os empresários brasileiros. O presidente Lula está aberto para negociação, mas nós não podemos ceder naquilo que é soberania e independência do Brasil. Big Techs, PIX, questão de anistia, questão de decisões da Suprema Corte, não há acordo sobre isso. Sobre questão comercial, sempre se busca negociação, sempre pode. Até porque se tem um país que não pode reclamar nada do Brasil, são os Estados Unidos. Por quê? Porque há quantas décadas as empresas americanas estão no Brasil com todas as garantias de acesso ao nosso mercado, acesso ao crédito, inclusive interno no Brasil, e remetendo seus lucros e dividendos para os Estados Unidos. Há quantas décadas o Brasil mantém excelentes relações diplomáticas e políticas com os Estados Unidos? Por quê? Quando há diferenças, como no caso da guerra do Iraque e outras questões, aliás, o Brasil sempre foi, inclusive, um país que se prestou a ser intermediário em negociações dos Estados Unidos em conflitos, ou aqui entre o Equador e o Peru, negociações quando a Venezuela e os Estados Unidos tiveram vários conflitos. O presidente Lula foi o que mais trabalhou para que se chegasse a soluções negociadas, mesmo com relação a Cuba. Então, não há nada que justifique o comportamento do presidente Trump com relação ao Brasil, porque não é com o presidente Lula, não é com o governo nosso, é com o Brasil. Ministro, eu queria. O senhor disse uma frase que me chamou a atenção. A maior injustiça é aquela cometida pela própria justiça. Eu queria tocar num assunto que está na ordem do dia também. Na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal não está ocupando um protagonismo além do que já é estabelecido pela Constituição? Não, porque houve um atentado contra a Constituição mais grave que pode haver, que é contra o Estado Democrático de Direito, a tentativa de um golpe de Estado e de envolvimento das Forças Armadas, que é gravíssimo. E agora, uma questão mais grave ainda, que é a alta traição. É quando um brasileiro, um cidadão brasileiro, vai servir a outro governo para agredir o seu próprio país, a sua própria nação, o seu próprio povo. Isso, em muitos países do mundo, é considerado alta traição e a pena é pena de morte. Em muitos países, a pena é pena de morte. Seguramente perderia a nacionalidade e responderia, seria processado e, se comprovado, seria preso para cumprir pena por isso, no mínimo. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo e outros brasileiros, com a anuência do seu pai, muitas vezes com a anuência de governadores, de deputados, senadores do partido bolsonarista, é muito grave. Há muitas décadas não se via isso no Brasil. Parece as quinta colunas que apoiaram o nazifascismo na Europa, em países que foram ocupados e destruídos pela Wehrmacht e pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu no caso da França, né, com Pétain. Então é preciso que fique claro isso. O Supremo Tribunal Federal ocupa esse papel que ocupa por causa da gravidade dos crimes que foram cometidos, porque esse é o papel dele, ser guardião da Constituição. Então cabe a ele
o Supremo defender a Constituição, não só interpretá-la, quando é o caso, e decidir a constitucionalidade ou não de leis e outros instrumentos legais. Ministro, e sobre o Congresso Nacional? A gente percebe que as eleições de 2022, a esquerda um pouco que cochilou ali no incentivo de congressistas, ficando muito mais a centro-direita, sobretudo o Senado Federal. Qual a sua visão e qual a sua previsibilidade para as eleições do próximo ano e o desenho do Congresso de hoje? Bem, a pergunta é talvez a mais importante de hoje. Nós precisamos tomar consciência que a questão da eleição do Senado é a prioridade número 1 e da Câmara dos Deputados. Não só pelo papel que o parlamento joga, mas que como é que nós podemos eleger um presidente com um programa de centro-esquerda e ter um parlamento de centro-direita? Nós precisamos alinhar isso. O nosso esforço vai ser para eleger o número de deputados federais, deputados da Câmara de Deputados, e número de senadores, que nos dê condições de governar de acordo com o programa que a maioria dos brasileiros e brasileiras decidam, que no caso foi a eleição do presidente Lula em 22, numa aliança já com forças de centro-direita. Isso significa que isso vai ser prioridade. Inclusive, uma das razões que eu estou me candidatando, para ajudar o PT a eleger mais deputados, e outros se candidatarão. E da Bahia até o Amazonas, ou seja, incluindo, além dos estados do chamado Nordeste, o Pará, o Amapá e o estado do Amazonas, nós temos uma situação que podemos ter uma grande vitória, elegendo 2 senadores, não só do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do PV, da Rede, do PSOL, mas também de partidos que são, como por exemplo, Marcelo Castro, para dar um exemplo, no Piauí, que já é senador, reelegê-lo, e assim outros casos, que são da base do governo, da base de centro-esquerda. Nós vamos ter uma disputa, portanto, no Sul e no Sudeste, mais e no Centro-Oeste. É possível, sim, reequilibrar essa relação entre o Executivo e o Legislativo, elegendo um número maior de deputados democratas, progressistas, não só de esquerda e do PT, mas deputados comprometidos com um programa mínimo, que o presidente Lula, quando do momento vai apresentar como candidato em 26, para o país. Em certo sentido, é uma continuidade e um aprofundamento do governo que ele está fazendo hoje, porque nós já iniciamos uma fase agora de fazer uma reforma tributária progressiva nos impostos de propriedade, riqueza e renda, porque nós já fizemos a reforma do imposto de consumo, que foi o IVA, né? Mas o Brasil tem uma concentração de renda absurda, e essa concentração de renda diminui muito a capacidade de crescimento da economia. E essa concentração de renda, e principalmente do rentismo, desvia recursos para atividades produtivas e, mais do que isso, encarece muito o crédito. Com uma taxa Selic de 15%, um automóvel, a taxa de juros, o consignado é 30% ao ano para uma inflação de 5%. Um automóvel, eu não sei se hoje está em 20%, está em 18%, em 25%. Como não é possível isso? E o crédito, o spread bancário médio é 28%, 32%, mesmo que seja 23%, 25%. Como pode isso? Então, o Brasil precisa equacionar esse problema da estrutura tributária, que é regressiva, indireta, cai sobre a maioria do salário dos trabalhadores, dos pequenos e micros, das classes médias, e da política de juro, que expropria parte dessa renda do trabalho. Então, se o trabalhador perde renda com os impostos que ele paga, que ele não deveria pagar, e perde renda com juro, que é 3, 4 vezes maior que ele deveria pagar, como é que o país tem um mercado interno de consumo, uma demanda interna que ajude o crescimento do país? E o governo federal não tem recursos para investimento na infraestrutura e em tecnologia, que são as 2 principais questões hoje para qualquer país do mundo. Girar a economia mecânica para a economia digital, que o Brasil já começou com automação e com alguns núcleos de robótica, mas que hoje está generalizado nos países do mundo todo. E o país que não faz isso, como é o caso da Alemanha, que está atrasado, começa a perder competitividade para a China, para os países asiáticos. Então, o Brasil tem um desafio
apesar de ser um país com segurança alimentar e energética, ele precisa dar um salto, dar uma reindustrialização, uma modernização da infraestrutura, certo? E a transição energética, que, aliás, são os 3 programas do presidente Lula: a Nova Indústria Brasil, o PAC e a transição energética. Então, eu vejo que nós precisamos de uma maioria parlamentar que sustente esse governo reformista, principalmente com relação à renda, do imposto de renda no país e as empresas e pagarem lucro e dividendo. É R$ 1 trilhão de lucro e dividendo, não paga imposto. 500 bilhões para 400 mil brasileiros e brasileiras que não pagam imposto, enquanto quem ganha R$ 7.000 paga 27,5% de imposto. Então, não, isso tem que. O país não vai sair dessa crise se não resolver essas 2 questões. Estamos conversando com o ex-ministro da chefe da Casa Civil, Zé Disseu. Como dirigente partidário, Zé, permita chamar assim, o PT já colocou à disposição a prioridade da reeleição do senador Humberto Costa em Pernambuco. Está claro. Claríssimo, prioridade. Qual seria o outro nome? Eu fiquei sabendo que o senhor teve uma conversa com a Marília Reis. Pode ser ela? Eu tive uma conversa com o Silvio Costa, pai e filho, e terei com o pai, e tive com a Marília. Essa é uma questão que tem que ser tratada dentro da coalizão de governo, pelo presidente Edinho e pelo ouvido do presidente Lula. É uma questão nacional, certo? Humberto é uma questão definitiva, decidida. O próprio encontro do PT, tanto nacional como estadual, referendou essa questão. A questão do segundo nome, evidentemente, que é tanto legítima a candidatura do Silvio Costa Filho, do Silvinho, que aliás é um excelente ministro, como de uma das maiores lideranças de Pernambuco, que é a Marília Reis. Nós vamos ter que, no tempo, certo? E buscando um consenso progressivo em torno dessas questões. Adiantar uma opinião agora seria até uma irresponsabilidade minha. E qual o caminho de Lula em Pernambuco? Um palanque único, João Campos, ou a possibilidade de ter 2 palanques com a Raquel? Essa pergunta tem que ser dirigida à governadora Raquel Lira, porque o João Campos não só assumiu a presidência, eu estava presente no Congresso do PSB, fui como convidado, que sempre tive excelentes relações, tanto com o ex-governador Arraes, como com Eduardo Campos, ex-governador também, nosso parceiro de sempre. E até estou enviando para o João Campos umas fotos que eu recebi agora, de um momento que eu tive aqui com o Eduardo Campos. No Congresso, quando o João Campos assume a presidência, o discurso dele inicial já é de apoio ao Lula, de apoio à aliança Alckmin-Lula e de integrar o apoio do PSB à reeleição do presidente Lula. Isso está definido. A nossa aliança com o PSB, ela está firme e ela está consolidada na própria atuação do ministro Alckmin como vice-presidente, a lealdade dele, a competência, a dedicação dele ao ministério e a liderança junto com o presidente Lula nesse momento que o Brasil precisa de um governo que tenha unidade, e o país precisa de uma unidade de todas as forças políticas que queiram defender a sua soberania e a sua democracia. Ministro, qual é o maior desafio do Lula 3 para tentar buscar o Lula 4, eventual 4º mandato do presidente Lula? Superar sem submissão, com altivez, com independência, esse momento político que o mundo vive, que é um momento grave, de ameaças de guerra, na verdade, de extensão das guerras que existem na Ucrânia e na Palestina, né? Um verdadeiro genocídio contra o povo palestino, certo? E superar esse momento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, mas principalmente dar continuidade ao crescimento econômico, da renda e do emprego no Brasil e dar continuidade às reformas, inclusive aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil, com reflexo para quem ganha até 7 mil, aprovar o Vale Gás, aprovar a isenção da conta de luz até 80 megawatts, que rebate em 120 megawatts, estender mais o programa Pé de Meia e a educação técnico-profissional, aprofundar os investimentos na infraestrutura do país em ciência e tecnologia, que são desafios que ajudam o Brasil, sabe? Ajuda o Brasil a continuar crescendo. E
trabalhar para que haja uma redução dos juros, porque com a inflação sob controle e caindo, né, até porque o dólar vai desvalorizar, não há nenhuma razão para manter essa Selic de 15%. Uma Uhum. Selic que significa a inflação americana, ou a taxa de juros americana, mais a inflação brasileira, certo? E mais 2%, está de bom tamanho, entre 9% e 11%. Não há nenhuma razão para essa taxa Selic de 15%. Isso significa realimentar e alimentar a dívida pública e, sob o pretexto que a dívida pública está crescendo, manter o juro alto. Aí nós caímos num círculo vicioso infernal. Então o país precisa superar Verdade. isso. Esse tenho certeza, será o esforço do ministro Haddad, que, no caso, né, representa o presidente Lula na política econômica como ministro da Fazenda, que, aliás, tem sido um excelente ministro da Fazenda. Eu ia falar um pouco agora sobre os ministérios, já que você tocou no Haddad. A sensação, nossa, que cobre o noticiário político há bastante tempo, é que faltam vozes ativas perto do presidente, feito o senhor mesmo, à época, o Palocci, Genuíno, nomes que dialogavam com a base do PT, mas também com o Lula do antes. Só acho que não falta ministro que leve a voz da consciência ao presidente, ministro? Não, veja bem, o presidente tem a ministra Gleice, que foi nossa presidente do PT durante o período mais difícil do PT e nos representou muito bem como presidente, uma guerreira. Ela é uma ministra política, ela está no governo, certo? O ministro Rui Costa foi governador 8 anos, esteve junto ao governador Jacques Wagner, então tem uma, tem uma longa experiência, tem uma longa experiência política e administrativa também, certo? E nós temos ex-governadores no Ministério, como Camilo Santana, como Elton Dias. Então, nós temos condições. O presidente tem os líderes Zé Guimarães e Jacques Wagner, e os líderes também, com outros senadores e outros deputados que não são do PT, que têm estado junto do governo. Sabe? Acho que a questão mesmo foi as dificuldades que nós enfrentamos de ser um governo de minoria na Câmara e no Senado. De ser um governo de centro-esquerda com uma base parlamentar de centro-direita, como eu afirmei, e muitos ficaram escandalizados, mas é a realidade, e quem decidiu isso é a soberania popular, foram os brasileiros e as brasileiras que votaram em 22. O grande desafio do presidente Lula e nosso, e essa tarefa que ele nos deu, é nós crescermos na Câmara e no Senado e reequilibrarmos essa relação entre o Legislativo e o Judiciário, porque nós estamos assistindo, sabe, uma degradação, de certo sentido, dessa relação quando as emendas impositivas invadem as atribuições do Executivo ou quando elas perdem, mudam, desvio de finalidade ou, hoje, agora mesmo, o noticiário todo, eu percebi, quando eu passei por frente das telas de televisão aqui no hotel, eu percebo que o problema é grave de desvio de recursos das emendas, né? Denúncias graves. E falando em centenas de milhões de reais. Então, é preciso que haja, por isso mesmo o Supremo já tomou decisões através do ministro Flávio Dino com relação a, a regulamentar e pôr limites nessa questão das emendas positivas. Certo? O Congresso Nacional aprovou medidas importantíssimas nesses 2 anos e meio. Acaba ficando uma imagem, muitas vezes, mais dos conflitos, mais dos choques e mais de problemas como esse de desvio de emendas impositivas ou outras questões, do que do trabalho que o Congresso fez aprovando leis importantíssimas nesse momento. Inclusive, acabamos de falar do IVA, da legislação do IVA, que foi importantíssima, ou da regulação das Big Techs. Certo? O Congresso Nacional tem sido uma força também, contribuído para o crescimento do país. Certo? Mas é preciso que a gente encontre uma saída para essas questões menores que acabam atingindo a imagem do parlamento. Ministro, eu queria fazer duas perguntas em uma, se eu fique bem à vontade para debruçar sobre esse tema. Qual é o futuro da esquerda no Brasil e no mundo e o futuro do PT no pós-Lula? Bem, enquanto existir justiça, desigualdade, preconceito, a esquerda estará presente lutando contra as desigualdades, injustiças, os preconceitos e principalmente pela liberdade, pela democracia.
Porque vamos lembrar que a história da esquerda brasileira é a história da luta contra a ditadura, principalmente da minha geração, Uhum. certo? A minha geração lutou contra a ditadura. Eu, desde esse ano, está fazendo 60 anos que eu estou na luta política. Eu, em 1965, entrei para a faculdade e comecei a luta contra a ditadura. Então, nós temos um compromisso com a democracia, um compromisso com a justiça social e, principalmente, com a soberania e com um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento nacional para o Brasil, que é um fio da história brasileira. O Brasil, o seu povo, lutou, né, se você retomar a década de 1917, a primeira grande greve operária, toda a história do Brasil, a classe trabalhadora veio crescendo, se desenvolvendo, conquistando direitos políticos, sociais, trabalhistas, e na Constituição de 88 conquistou praticamente uma rede de proteção social, e preservou os instrumentos para um projeto de desenvolvimento nacional e para a independência do país. Então, a esquerda no mundo enfrenta hoje o crescimento da extrema-direita. A crise da globalização, que vem de 2008, 2009, 11, 12, as guerras que surgiram do Iraque, do Afeganistão, da Líbia, da Síria, agora a guerra contra o povo palestino, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ela tem que... Os problemas do racismo, o problema da imigração e o problema climático, quer dizer, tem uma agenda que a esquerda assume, libertária, certo? Primeiro uma agenda libertária, depois uma agenda democrática, depois uma agenda climática, depois uma agenda de justiça social, que a esquerda sempre terá um lugar enquanto persistir um mundo de injustiças, ou onde houver opressão, não houver liberdade. Ministro, para encerrar, eu queria perguntar ao senhor, sem o mensalão, essas injustiças que o senhor disse que foi incluído, teríamos o Disseu na sucessão de Lula como presidente naquele momento? Essa pergunta só quem pode responder é o próprio Lula também. Não, para não ser cabotino, mas também para não ser insincero, evidentemente que um ministro da Casa Civil que tinha sido presidente do PT, certo? Como eu fui, né? Que esteve ao lado do presidente Lula, como outros, como o próprio Antônio Palocci, então, que tinha sido ministro da Fazenda, que tinha estado lá o presidente, e algumas outras lideranças, como Jacques Wagner, que tinha sido governador da Bahia, poderiam estar na linha de sucessão. Mas isso não aconteceu. O Jacques até continuou até 18 na linha de sucessão. Ele podia ter sido ele, a Gleice, ou o Haddad, ou um outro, mas acabou sendo o Haddad. Então, isso poderia ter acontecido, mas se a página virada, eu virei essa página em 2006, quando eu saí do governo, me cassaram meu mandato, e eu fui denunciado injustamente pela Procuradoria-Geral da República, e depois respondi ao processo da ação penal 470, e fui condenado em 2013, 12, preso em 13, mas depois até absolvido de formação de quadrilha em 14, e cumpri a pena e fui indultado, apesar da injustiça. Eu respeitei a justiça, o Supremo e a Constituição do meu país, apesar de me considerar injustiçado, certo? Eu virei a página sobre isso, nunca mais tive. Então, por isso que sobrevivi, né? E estou com saúde, vou fazer 80 anos em março do ano que vem, estou com saúde e disposição para lutar mais uns 20 anos. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por ter Eu aqui que a agradeço. CBN. Até Eu o que próximo agradeço a encontro, ministro. oportunidade, viu? Um grande abraço. Um abraço, ministro. E a você que acompanhou o Ponto de Encontro, até o próximo programa.